Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos. Quando se cumpriu a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens? É isso mesmo. Quando se cumpriu a profecia, as palavras do profeta Daniel a respeito da visão que ele teve de um como o Filho do Homem. Quando se cumpriu isso? Porque os religiosos, eles ficam aguardando quando surge uma nuvem escura, quando surge qualquer coisa no mundo, uma coisa anormal, um tsunami, um terremoto, aí eles dizem, agora o Filho do Homem virá por sobre as nuvens. Né? Que engano. Engano milenar. Engano de escravidão. Quanta mentira na teologia. Quanta mentira falada pelos pregadores. Quanta mentira. Algo que chega a dar dó, dos religiosos. Então vamos lá. Assim está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Só pedindo para que você atente-se nesse versículo, que o evangelho eterno foi para todas as nações, para todos os que habitam na terra, para toda tribo e toda língua. O evangelho se tornou eterno porque o reino de Cristo foi estabelecido. Após o reino de Cristo ser estabelecido, como está em Apocalipse 11:15, após o toque da sétima trombeta, o reino de Cristo, todos os reinos da terra passou a ser de Cristo, espiritualmente falando. E quando ele tomou posse do reino, quando o reino foi tirado das mãos de Moisés, quando o império foi tirado de Moisés, então ele passou a ser de Cristo. Após todos os reinos passarem a ser de Cristo, vem o versículo 7 de Apocalipse 14. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vou ler o 14, o 6 e o 7 direto para você entender. Então, Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo, vi outro mensageiro, vi outro espírito, porque todo o juízo do dia do Senhor, que foi do ano 66 à metade do ano 70, todo este juízo foi espiritual. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, não somente aos judeus, aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, após Cristo tomar posse de todos os reinos, aí sim ele começou o juízo. Isso daqui nada mais é do que o cumprimento da profecia de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha que interessante. Daniel 7, 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, que era Cristo, e foi conduzido à sua presença. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aqui, Daniel, 500, 600, 450 anos antes, antes da vinda de Cristo, Daniel profetizou a respeito da vinda dele. Daniel profetizou que
esta visão de alguém semelhante ao Filho do Homem vindo por sobre as nuvens era um sinal de juízo. Era um sinal de juízo contra quem? Contra Israel. Um juízo contra as 12 tribos de Israel. Um juízo contra os israelitas. Mas por que juízo contra eles? Não é o que eu vou falar nesse vídeo. Eu só estou te mostrando o cumprimento da visão de Daniel a respeito do Filho do Homem por sobre as nuvens. Então, quando se cumpriu lá em Apocalipse 14, 6, viu um anjo com o Evangelho Eterno para programar. Aí sim, ele começou o juízo no versículo 7. E o cumprimento dessa visão exatamente foi o quê? No versículo 14 de Daniel 7. Quando ele fala assim, ó, ele recebeu, ou seja, olha aqui, quando ele se apresentou ao ancião, no versículo 14, ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, incluindo gentios e judeus, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Você consegue entender por que existe a palavra evangelho eterno? Por isso que eu carrego no peito evangelho eterno, por isso que eu carrego na cabeça evangelho eterno, porque o evangelho eterno é o cumprimento exato, sem mais, sem menos, do juízo de Cristo, do juízo do ancião de dias, do juízo daquele que viria por sobre as nuvens. Ele se tornou um evangelho eterno. Mas como que você sabe que no versículo 13 foi a vinda do Filho do Homem seria juízo? É só você voltar um pouquinho para o versículo 9 e 10 desse capítulo 7 de Daniel, quando assim está escrito. Eu estou lendo na NVI isso daqui. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. 10. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Você consegue entender a facilidade de entender isso? Você consegue entender que o livro do Apocalipse ele foi um livro escrito justamente para a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens? Que foi um juízo exatamente contra eles. Tanto que quando você lê lá em Isaías 18:3, Isaías 18:3, assim está escrito: todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Quantas trombetas foram tocadas no livro do Apocalipse? 7. Da primeira trombeta à sexta trombeta foi só paulada, pancada, tribulação, aflição, tormento, guerra, fome, tal. No toque da sétima trombeta, aí sim se cumpriu o estabelecimento, se cumpriu a autoridade de Cristo, se cumpriu a posse de todos os reinos pertencerem a Cristo. Se cumpriu isso. Isso foi falado lá, quando a trombeta fosse tocada. Mateus 24:30, olha aqui, sinal de juízo, sinal de choro, de lamento, de tribulação. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Claro, o juízo dele veio contra as tribos da terra, ele veio contra as 12 tribos, contra os 12 filhos de Jacó, contra os 12 filhos de Israel, contra os 12 patriarcas. Assim Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 28, quando o Filho do Homem se assentasse no trono da sua glória, eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Então no capítulo 24 de Mateus 30,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Outra situação que deixou o sumo sacerdote perturbado, a ponto de rasgar as suas próprias vestes. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Olha aqui, Jesus disse no sinédrio, na cara do sumo sacerdote, na cara de Caifás, que eles iriam ver a volta de Cristo em breve, naquele time, naquele tempo. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu, um sinal de juízo contra quem? Contra eles, contra os seguidores de Moisés, contra os legalistas. Quando você lê o versículo 65 de Mateus 26, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Por quê? Porque Jesus estava no sinédrio falando que ele seria o juiz que viria julgar eles, os sumos sacerdotes, os levitas, iria julgar os seguidores de Moisés. Você entende? E quando aconteceu isso? Exatamente quando o reino se tornou... Deixa eu até colocar que eu não marquei aqui. Quando se tornou isso? Quando o reino, todos os reinos, passou a ser de Cristo. Ao toque de quê? Ao toque da sétima trombeta. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Deixa eu ver aqui. No texto da Bíblia, de Jerusalém. E o sétimo anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós estamos no capítulo 11, versículo 15. Então aqui, quando houve o toque da sétima trombeta, todos os reinos passou a ser de Cristo. Quando você vai para Apocalipse 14, versículos 6 e 7, aí você entende o que é evangelho eterno. Eu estava olhando nas minhas visões... Opa, não, aqui está errado. Eu apertei errado aqui. Olha aqui. Apocalipse 14, 6, né? Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. 7. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas da vida. Então, as fontes das fontes. Então, aqui está a prova, nesses simples e humildes versículos, a prova do cumprimento da vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens, o qual a religião fica aí há séculos, há mais de 1000 anos, prometendo que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, anunciando: olha, agora aconteceu lá uma flatulência na Rússia, agora o Filho do Homem vem por sobre as nuvens. Não, cabeça de bagre. Essa situação aconteceu entre o ano 66, quando começaram os primeiros conflitos na Judéia, que foi quando se cumpriu os 1000 anos, Satanás foi solto, Satanás foi o adversário dos judeus, Satanás foi o exército romano, o dragão vestido todo de vermelho. Foi quando esse dragão vestido de vermelho cercou o acampamento dos santos em 69, onde estava a mulher para dar à luz, a mulher vestida de sol, que representava quem? Israel. Onde estavam a lua debaixo de seus pés, representando os judeus, onde estavam as 12 estrelas, que representavam as 12 tribos de Israel, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 em diante. Então, quando se cumpriu a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens? Entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando ocorreu Apocalipse 1:10, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor, tá bom? Então vou deixar essa pequena, mas acredito que esplendorosa mensagem
para você. E eu gostaria muito que você curtisse, comentasse, compartilhasse. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho de uma forma voluntária, de uma forma tranquila, vá lá na descrição do vídeo, tem os dados, tem mais vídeos para você assistir. Se você quiser contribuir de alguma forma, estamos aí, tá ok? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.